Hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, né? Estou aqui com meu amigo Zé Roberto, Ana Thaís também, um abraço para todo mundo. Estou aqui com meu amigo José Roberto, um cara que eu tenho admiração enorme por ele. Hoje mora na cidade de Curitiba, professor. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre cultura, né, José Roberto? Dia Nacional da Cultura hoje. E palavra muito importante aí para falar desse assunto um pouco esquecido na nossa sociedade, né? Dia Nacional da Cultura, boa noite aí para o pessoal que está entrando, vai nos acompanhar. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que você fez. É um reencontro, na verdade, né? Embora não seja um encontro físico, a tecnologia nos possibilita a aproximação. Então, agradeço o convite que você fez. Vamos falar, como você disse, um pouco da cultura, um assunto que realmente é pouco valorizado no Brasil, ele não é dado a devida importância. E a gente vai tentar falar um pouquinho, quem sabe a nossa fala ela chegue aos ouvidos de quem tem algum poder para fazer com que o assunto seja tratado de uma maneira mais séria e visto de uma forma mais importante. É bem isso mesmo, né, José Roberto? Nós estamos aí num período bem importante da nossa democracia. Nós estamos passando aí próximos aí, daqui 10 dias exatamente, temos eleições municipais no Brasil todo. Então, é muito importante nós termos noção também do que é cultura, porque é um assunto que basicamente nenhum político trata sobre cultura, né? É algo muito importante para a formação da sociedade. Então, é muito importante esse tipo de questionamento. Bom, poucas pessoas sabem, né, que temos um Dia da Cultura, né, José Roberto? Um Dia Nacional da Cultura, Dia Nacional também Dia da Ciência, né? Apesar de termos ali uma data em julho que comemora também a ciência, se não me engano, hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Cultura e da Ciência, que foi instituído no ano de 1970 pelo então presidente Emílio Médici, ainda durante a ditadura militar. E a ideia do Médici, quando instituiu e sancionou a lei e colocou o Dia da Cultura, 5 de novembro, era homenagear os exponenciais de letras, cultura e ciência do Brasil e do mundo, né? Então a ideia dessa data é prestar uma homenagem para as pessoas que trabalham com cultura, que trabalham com ciência, que trabalham com letras, né? E a título de curiosidade, eu peguei aqui algumas figuras importantes que nasceram e morreram no dia 5 de novembro, pessoas importantes para a ciência e para a cultura e para a humanidade como um todo. Nós tivemos aí Martins Pena, que nasceu nos anos 1800, dramaturgo e diplomata brasileiro. O Rui Barbosa, conhecido jurista aí do Brasil, nasceu também no dia 5 de novembro. E temos o James Maxwell, grande físico aí, notório físico britânico, que faleceu no dia 5. Mário Pedrosa, escritor e crítico de arte brasileiro, que também faleceu nessa data. E Paul Norris faleceu nessa data também. E ninguém muito conhece o Paul Norris, mas ele é co-criador do Aquaman da DC Comics, né? Então, algumas personalidades importantes que nasceram e morreram no dia 5 de novembro. E hoje, novamente, para quem está entrando aí, nós estamos comemorando o Dia Nacional da Cultura. Zé Roberto, pode fazer aí suas considerações. Bom, então, mais uma vez, boa noite para o pessoal que já entrou, que está entrando. O Fábio ali que está comentando, colega de trabalho, chefe, meu chefe lá no trabalho. Seja bem-vindo, Fábio, à live e a todos que estão entrando. E em relação à cultura, você falou sobre a sua admiração por mim, e eu também, óbvio que não posso deixar de falar da minha admiração por você, pela pessoa que você tem se tornado. Chegou até mesmo aí recentemente a publicar um livro.
e você, como alguém que chegou a publicar publicar um livro no Brasil, sabe melhor do que ninguém que a dificuldade que deve ter sido para você, a falta talvez de incentivo por parte do poder público na colaboração para que isso acontecesse, justamente por aquele motivo que nós falamos no início, da não percepção, né, por parte de algumas autoridades e algumas pessoas comuns, às vezes pessoas comuns, pessoas do nosso meio que não conseguem notar a importância que tem a cultura e o poder de transformação que ela tem sobre a nossa sociedade. A não percepção da cultura, o fato das pessoas não perceberem qual a importância e o quão importante ela também está relacionado a questões culturais. Muitas vezes, frequentar um cinema, não frequentar um teatro, pode estar sim relacionado ao fato de que na cidade dela não tem um teatro, não tem um cinema, como é o caso aí de Pinhalão, uma cidade onde você mora e da onde eu nasci, eu vivi boa parte até os meus 18 anos. Aí não tem realmente um cinema, não tem um teatro, então muitos não vão porque não tem. Outros não perceber a importância e não conseguem notar a beleza dessa cultura, não conseguem perceber qual o lugar que a cultura ela ocupa na nossa vida, na vida das pessoas no geral. Então, a questão mesmo ela começa na educação. Aquela frase clichê que nós sempre usamos de que a cultura, de que a educação é a base de tudo, na verdade ela é a base de tudo. Por meio da educação que nós transformamos, por meio da uma educação de qualidade que nós levamos as pessoas, levamos o indivíduo a enxergar a importância de ele frequentar espaços culturais, de ler bons livros, porque a cultura ela está relacionada à leitura, está relacionada ao teatro, enfim. A cultura ela é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Bem isso mesmo, Zé Roberto. Quando nós falamos de cultura, né, as pessoas às vezes elas têm uma noção um pouco errônea do que é cultura. E isso não é errado, porque você tem essa às vezes falta de noção do que é cultura, porque, como você mesmo disse, é algo que abraça muitas áreas da sociedade, não é verdade? Então, a cultura, ela influencia a arte. Nós temos influência da cultura, por exemplo, no direito. E algo muito interessante, por exemplo, dentro do direito, é que as leis, elas têm que acompanhar a sociedade. E a sociedade, ela é modificada por aspectos culturais. Então, até o direito possui essa influência gigantesca da cultura, não é verdade? E, José Roberto, você que é um dos caras mais fantásticos que eu conheço, principalmente quando o assunto é filosofia, o que você pode trazer para a gente da visão de arte para a filosofia em si? Qual que é a importância da arte e da cultura, melhor dizendo, para a filosofia? Bom, Jefferson, veja, a cultura, a filosofia, ela está inserida na cultura e a cultura ela está inserida na filosofia. A cultura ela sempre foi vista durante muito tempo como algo apenas acessível, e ela era apenas realmente acessível para a elite, né? Para aquilo que nos primórdios lá na Grécia nós chamávamos de aristocracia. Eram os ricos que tinham acesso, porque realmente a cultura ela foi e por muito tempo, e talvez ainda seja, e eu acho que ela ainda é algo restrito a pessoas que têm dinheiro. Como eu falei anteriormente,
talvez você não frequente um cinema porque você não quer frequentar ou porque não tem cinema na sua cidade. Mas pode ser que você não frequente porque o valor do ingresso não é acessível para a sua realidade financeira. E nós sabemos que o Brasil ele é um país composto por desigualdades. Existe os muito ricos e os muito pobres. E os muito pobres são muito pobres mesmo. Aqueles que o dinheiro que eles têm, o que eles ganham no mês, ele é utilizado, óbvio, para voltar a comer. Ninguém opta entre comer e ir ao cinema, ou entre comer e ir ao teatro, por ir ao teatro ao invés de comer. As pessoas sempre vão optar pelo básico, por aquilo que garante a subsistência delas. Infelizmente, talvez eu repita muito isso aqui, mas é porque eu acredito muito, eu acho que tenho certeza que você acredita muito também, que a educação realmente ela tem o poder de transformar, ela é transformadora. A ideia primordial da filosofia de que a cultura era uma coisa para a aristocracia e que era uma coisa para os ricos, ela permanece até hoje. Talvez a ideia de que ela deva ser para ricos ela não permaneça mais, porém, ela na prática ela acaba sendo algo acessível apenas para aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco maior. O poder público ele tem a função, ele tem o dever de tornar a cultura acessível. Mais do que torná-la acessível, antes de torná-la acessível, o poder público ele tem a função, ele tem o dever de fazer com que o indivíduo ele se sinta com vontade de buscar espaços culturais. Eu acho que você deve ter alguns dados aí que você coletou, nós conversamos hoje mais cedo em relação à questão dos leitores no Brasil, que o número de leitores despencou. Enfim, alguns tantos outros dados que existem que mostram que o brasileiro não tem hábito da cultura. Então, o motivo pelo qual nós temos uma cultura desvalorizada no país, ela pode estar relacionada a vários fatores. Ela pode estar relacionada realmente com o fato do indivíduo, da pessoa, não sentir vontade. Existem algumas pesquisas onde quando foi perguntado ao entrevistado o porquê dele não frequentar algum espaço cultural, ele respondia que ele não se sentia identificado com aquela arte que lá era apresentada. Então, talvez a cultura não seja valorizada porque muitas pessoas não se identificam com aquilo, e talvez as pessoas não se identifiquem com aquilo porque a educação de base, a educação inicial, ela não conseguiu dar conta. Ainda há pouco eu lia um dado aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, de que 40% dos brasileiros com mais de 25 anos são analfabetos. Veja, nós temos uma questão muito complexa ligada à questão cultural. Como eu falei, a falta de cultura tem a ver com a cultura de não oferecer às pessoas essa educação que garanta a elas a possibilidade de se interessar por ir ao teatro, se interessar por ir ao cinema, assistir um bom filme, enfim. A filosofia, volto a dizer, como eu comecei dizendo, a filosofia está na cultura e a cultura está na filosofia. E a filosofia faz parte da cultura, inclusive o hábito de dizerem que a filosofia não serve para nada ou de menosprezarem a filosofia nos currículos escolares também está relacionada com a cultura. Essa é uma verdade enorme, né, José Roberto? Porque nós percebemos, o dado que você trouxe aí, por exemplo, da pessoa não se sentir identificada com a arte, né? Ela não quer ir no museu, por exemplo, porque ela não se sente identificada. Hoje, mais tarde, também conversando com você, nós conseguimos encontrar, por exemplo, o dado do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui do Brasil, e ele traz um número simplesmente alarmante.
70% dos brasileiros nunca foram no museu. 70% dos brasileiros nunca pisaram no museu, né? E isso vai muito ao encontro do que você falou, né? É claro que nós temos que entender que o Brasil é um país de tamanho continental, né? Salvo engano, o quinto maior país do mundo em território. Nós temos cidades muito longe dos grandes centros e os grandes centros que são priorizados, por exemplo, para terem livrarias, cinema, teatro e museus. E outra coisa que influencia isso é justamente a questão da educação. Porque se a educação não trabalha essa variedade cultural, essa variedade artística, fica muito difícil você se identificar para ir ver uma arte, né? Por exemplo, nós sempre nos deparamos, e eu lembro aqui agora de um episódio de uma série muito batida, porém que muita gente assiste ainda, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o episódio, acho que Todo Mundo Odeia Dia dos Pais, que a família do Chris, né, deixa o Júlio sozinho na casa para ele aproveitar sozinho o Dia dos Pais. E qual que é a programação que eles têm? Eles vão ao museu. Vai a mãe do Chris e os dois irmãos do Chris. Quando eles chegam lá, o que eles se deparam? Eles ficam à frente de um quadro abstrato. Eles ficam à frente de um quadro abstrato e eles ficam com aquela cara de paisagem, né? O que significa isso? E do lado eles veem um monte de criança, provavelmente com um monitor ou alguém do museu explicando aquilo para eles. E o irmão do Chris vira para a mãe dele e diz: se o papai estivesse aqui, ele saberia explicar para a gente o que era isso. É claro que é uma parte de uma série, mas demonstra muito isso, né? Como não é trabalhado na escola essas questões artísticas, as questões culturais, dificilmente alguém vai querer ir ao museu mesmo tendo essa oportunidade, porque ela não sabe o que tem lá no museu. Muitas vezes ela vai ter medo de chegar lá e falar: bom, eu vou olhar aquilo lá, mas eu não vou entender o que aquilo significa, né? Ela vê, por exemplo, uma peça de arte ou um quadro abstrato, ela não vai entender o que é aquilo. Mas para a humanidade, provavelmente aquele trabalho tem um valor imensurável, né? Ele tem o seu valor para a sociedade. Porém, a pessoa ela não consegue aproveitar o que essa arte tem a oferecer para ela. E essas questões culturais, elas são muito complexas porque elas rebatem também muito em cima de um assunto que está em voga ultimamente, que é as questões raciais, né? Se você não tem essas questões culturais muito bem estabelecidas e muito bem explicadas dentro da sala de aula, quando o assunto for as questões raciais, o indivíduo ele vai ter extrema dificuldade para compreender e raciocinar tudo aquilo, porque é uma outra cultura, é um outro jeito de levar a vida, são questões diferentes, pensamentos diferentes. Esse indivíduo que não teve essa base cultural e essas questões sociais muito bem desenvolvidas dentro do ambiente escolar, quando ele estiver fora do ambiente escolar, ele vai ter sérios problemas, seja para entender as questões culturais e até mesmo para conseguir se relacionar com outra pessoa, né? Exatamente. Quando no início você, né, a live sobre cultura hoje não é por acaso, como você bem expôs no início, hoje é comemorado o Dia Nacional da Cultura e nós sabemos que no Brasil o que mais tem é data comemorativa, né? Todo dia é dia de alguma coisa. E quando nós falamos da instituição do Dia da Cultura, somente instituir um Dia da Cultura não resolve nada, né? Nós vamos nos lembrar, quando chegar esse dia, talvez saia alguma manchete muito rápida na imprensa, talvez alguém lembre. E o Dia da Cultura, na verdade, é um dia que ele não é como, por exemplo, o Dia das Crianças ou como Só um adentro, o Natal. Roberto. Eu não vi, por exemplo, nenhum jornal, nenhum meio de comunicação, por exemplo, dar atenção para o dia de hoje. Pois então, exatamente isso. Por isso, como eu disse, né, o Dia da Cultura, ele não é como o Dia das Crianças ou como o Natal, por exemplo. Ele acaba sendo apenas só mais uma data.
Infelizmente, o dia foi instituído, mas a pergunta que fica é o que tem sido feito realmente, por quem pode fazer alguma coisa, para incentivar a cultura. O que tem sido feito realmente para que as pessoas, você você citou ali um episódio do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né, onde a família vai até uma exposição de artes, fica olhando para um quadro sem entender o que aquele quadro significa. É a ilustração exatamente de boa parte da população, né? A gente olha, nós só podemos admirar ou deixar de admirar aquilo que nós conhecemos. Quando você não conhece, quando você não sabe o que significa, não sabe a história por trás daquela obra, daquilo que você está enxergando, o teu sentimento não é nem de admiração e nem de não admiração. É um sentimento simplesmente de indiferença, porque você não sabe o que aquilo significa. Então, a grande questão hoje é o Dia Nacional da Cultura. Foi uma data instituída por um presidente brasileiro. Eu acho que, se eu tiver errado, você me corrija, Jefferson, mas instituída por um presidente brasileiro. Então, veja, na prática, o que tem sido feito pelo poder público? Qual o incentivo que tem sido dado? Nós temos hoje a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é uma lei que, em teoria, ela é para incentivar a produção cultural no Brasil. Para incentivar que as pessoas elas possam produzir o seu conteúdo artístico angariando fundos por meio da iniciativa privada, e o governo ele deixa essa empresa que te patrocina deixa de pagar alguns impostos ao governo para compensar a ajuda financeira ou o patrocínio financeiro que ela ofereceu à sua obra. Agora, eu pergunto a você, Jefferson, que é da área do direito. A Lei Rouanet, você como bacharel em direito, como alguém que já teve a experiência de publicar um livro, que análise que você faria em relação à Lei Rouanet e em relação à acessibilidade dessa lei ou à democratização dessa lei? De dizer, essa lei ela tem sido acessível, será, para as pessoas que realmente precisam? Ou será que somente aqueles que já têm muito dinheiro é que têm conseguido o patrocínio para as suas obras? Lei, como você disse, né, eu sou adepto do seguinte, né, nós precisamos de muitas leis de incentivo, né? Nós temos muitas leis de incentivo, né? Nós temos lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à agricultura, temos a Lei Rouanet para incentivar a cultura, mas qual que é o problema da Lei Rouanet, né? Ela é muito bonita, e como a própria Constituição brasileira, né? Ela é muito bonita no papel, muito bonita na teoria, mas a prática não funciona desse jeito, infelizmente, né? Na faculdade de Direito, a gente sempre brincava que era assim, né? Na teoria é uma coisa, mas a prática é completamente diferente. A prática não tem nada a ver com a teoria. E a Lei Rouanet, ela é muito bonita nesse sentido, de querer incentivar a cultura, mas como você levantou a bola aí, levantou a questão, ela é uma lei que ainda assim favorece o pessoal que tem mais condição, o pessoal que tem dinheiro. Porque, como você mesmo mencionou logo no início, a questão da Lei Rouanet não é o governo tirando 100% do dinheiro do bolso dele, né? Você apresenta o projeto de cultural ali, e pode ser qualquer projeto do âmbito cultural, seja lançar um livro, lançar uma música, lançar um CD, fazer uma exposição de arte, ministrar alguma coisa de teatro, enfim, qualquer coisa no aspecto cultural. Porém, é necessário que o comitê, hoje vinculado lá ao Ministério da Cidadania, e depois nós podemos voltar no assunto
da questão do Ministério, José Roberto, porque nós não temos o Ministério da Cultura mais, né? É algo simplesmente que não dá para entender, né? E aí, quando nós formos falar um pouquinho dessa questão do desmonte do Ministério da Cultura, que hoje virou uma secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania, você não me deixa esquecer de falar das nossas secretarias de cultura dos municípios do Brasil como um todo, porque nós temos coisas também absurdas em muitos lugares. E na Lei Rouanet, você apresenta o seu projeto cultural e ele sendo aprovado então pela Secretaria de Cultura, você vai atrás das empresas para te patrocinarem. As empresas que patrocinarem, elas ficam isentas lá do pagamento de um tributo. E aí entra nessa questão que nós conversamos, Roberto. Por que ela favorece, por exemplo, quem é conhecido? E que não deveria ser. Né? Apesar da lei ela ter que atender a todos, não importa quem seja, o foco da lei de incentivo é justamente ajudar aquele menos favorecido, aquele que menos tem condição, justamente para ele poder estar em pé de igualdade com os outros. Mas qual que é a questão? Qual empresa, por exemplo, que vai querer me patrocinar para um projeto artístico, para um projeto cultural? Não, eu não sou conhecido, eu não sou ninguém. Apesar dela ficar livre, por exemplo, de pagar um imposto, ela não vai ter um outro retorno tão grande assim. Porque eu não sou conhecido, não é vantajoso para ela nesse sentido. Mas, se ela, por exemplo, patrocina um cantor sertanejo ou alguém bem mais conhecido, para ela é vantajoso. Né? Para ela é vantajoso. Para ela, por exemplo, não tem muito interesse o Jefferson aparecer ali na frente do que o elemento X que tem um monte de milhões de seguidores, tem sucessos lançados. Então, essa questão da Lei Rouanet, além dela ser muito burocrática, ela é extremamente burocrática para você conseguir o acesso à cultura, o incentivo, ela não favorece, por exemplo, quem não é muito conhecido, o que torna uma lei que não favorece a igualdade entre as pessoas, né? Sim, é uma lei, na verdade, que não cumpre o seu papel, a sua finalidade, né? Como você disse, é uma lei que foi criada, em tese, seria para poder favorecer ou para poder beneficiar aqueles artistas pequenos, e ela acaba, na verdade, favorecendo os já favorecidos, que têm muito dinheiro, e aqueles artistas menores que querem produzir algum bem cultural acabam não tendo espaço, acabam não conseguindo esse patrocínio por parte das empresas. É sempre bom lembrar, eu falei em relação ao seu livro, né, que você conseguiu publicar. Infelizmente, não foi com a ajuda do governo, não foi com incentivo por parte do poder público da cidade aí. Mas eu também vou me remeter aqui, eu vou fazer uma recordação de um fato de alguns anos atrás, eu acho que 2012, 2013, quando nós concluímos o curso, nós fazíamos juntos o antigo magistério, atual formação docentes, e ali nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho científico, e com esse trabalho, que a princípio era apenas um trabalho de física, para apresentarmos para a sala, um trabalho comum, normal, nada demais. Com esse trabalho nós conseguimos ganhar alguns prêmios, e entre esses prêmios estava nós vencemos, né, um concurso, se assim posso dizer, para fazer a apresentação desse trabalho em um evento na Nova Zelândia, né? Porém, óbvio, naquela época nós não tínhamos as condições necessárias financeiras para poder sair do Brasil e ir até outro país. Na época nós buscamos, se eu não me engano, tentamos, você chegou a tentar a colaboração do poder público da cidade, de algumas autoridades locais, e infelizmente não foi dado ouvidos, não foi dado
não foi escutado praticamente o que se tinha a dizer. Não foi perguntado qual o teor do trabalho, qual a importância, não foi analisado qual o peso que isso tinha. Isso é só para dizer que, para reforçar a ideia de que a cultura, né, no Brasil, o acesso à cultura é algo muito centralizado. As grandes cidades, as capitais, elas concentram muitos espaços culturais, enquanto nos interiores do Brasil, nas regiões mais distantes, mais afastadas dos centros urbanos, nós não encontramos opções de lazer, não encontramos opção, não tem um cinema, não tem um teatro, enfim, você não encontra, mesmo que você queira, você não tem a possibilidade de, num final de semana, ir para um cinema, você não tem a possibilidade de ir num teatro, mesmo que haja vontade da sua parte. Por isso que a questão cultural, ela é muito mais complexa do que se parece, porém, ela é muito, com boa vontade, com planejamento, seria possível resolver. Ela tem muito a ver com o interesse por parte da pessoa, mas tem muito a ver também com a oferta que se tem. Porque se eu tiver o interesse, mas eu não tiver a oferta do espaço para frequentar, simplesmente eu não vou ir. E se eu tiver o espaço para frequentar, porém eu não tiver o interesse, esse espaço vai ficar abandonado. Seu Roberto, fiquei um pouco pensativo aí quando você tocou neste momento nosso de finalização de curso de magistério, né, 2012, 2013, né? E não foi só Nova Zelândia, né? O trabalho também foi inscrito para um evento na França, Curitiba também, nós tivemos oportunidade também. O trabalho, inclusive, foi aceito para publicação de apresentação na PUC, né, num evento de pós-graduação. Então, alunos do ensino médio, né, num evento de pós-graduação com trabalho, é algo que, né, na época ficamos assim, né? Mas quando você trata isso, Zé Roberto, eu lembro por exemplo, do futebol brasileiro, Zé Roberto. Futebol. Não tem nada mais cultural nesse país do que o futebol. Não tem nada mais cultural do que o futebol. Pelo menos é o que dizem, né? Lá fora dizem que o Brasil é conhecido como o país do futebol, né? Mas o que acontece, por exemplo, no futebol? Né? O técnico, Zé Roberto, quando perde 3 a 5 jogos seguidos, o que fazem com ele? Demitem ele. E o futebol brasileiro, ele ficou conhecido por ser um futebol resultadista, né? Se você não apresenta resultado imediato, vai embora. E o problema da cultura é esse, né, Roberto? Quando você fala que falta um incentivo, essas questões de interesse, é que as pessoas acham que os resultados que você obtém com a cultura são imediatos, mas são resultados a longo prazo, como investimento em educação também. Não é investimento não é algo que você vai investir hoje e você vai ver o resultado amanhã. Não, vai demorar um tempo para você ver esse resultado, porque é algo complexo, né? Não é algo que você investe hoje e já vê o fruto amanhã. Você vai demorar, às vezes, anos para ver esses frutos. Quando nós falamos disso, por exemplo, o Paraná esse ano subiu, se eu não me engano, 7 posições no IDEB. Se eu não estou enganado, acho que somos a terceira melhor educação do país, é isso, né? Se eu não estou enganado. Terceira melhor. Terceira Só melhor. que isso é de agora? Isso é de agora? Não é de agora. É um trabalho que vem sendo feito há muito tempo para você poder colher os frutos agora. Né? E com o trabalho com a cultura também ele é desse jeito. Né? Você começa a plantar a raiz aqui para você só colher lá na frente. Né? É aquela questão, a gente às vezes quando num grupo de escritores aqui a gente conversa. Você aprendeu a ler hoje e já quer ler Guerra e Paz. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Você vai começar a ler Guerra e Paz lá para frente, as coisas mais complexas. Então acho que talvez o problema que nós temos e aqui nós estamos aqui também para apontar algumas soluções, né, José Roberto?
para isso é justamente, Claro. primeiro, entender que o investimento em cultura, investimento em educação é investimento a longo prazo. É um investimento que não é, por exemplo, como a reforma de um espaço público, não é como um calçamento de rua, você vê na hora o resultado, né? Começou hoje, amanhã você já está vendo o resultado. Né? O investimento em educação e cultura é algo que demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço para que você venha colher os frutos depois. Né? Como é o caso, por exemplo, a gente estava conversando hoje, a Dinamarca. A Dinamarca tem 99% das pessoas da Dinamarca são alfabetizadas. Mas é algo que começou agora? Não, é um trabalho a longo prazo, que ele já vem há muito tempo desenvolvendo. Então, acho que o primeiro de tudo é que os nossos governantes, e eu falo principalmente os governantes municipais, porque eu acho que não começa de Brasília todo o trabalho, mas essa mudança ela tem que começar nos municípios e ir irradiando de município em município, dos municípios para o estado como um todo, de um estado para outro estado até chegar no todo. Mas é necessário esse entendimento de que o investimento em cultura, investimento em educação, é um investimento a longo prazo. E sim, educação é um investimento a longo prazo e nós temos existe um dado que agora eu não sei, eu posso talvez dar algum número errado aqui, mas é uma informação, uma pesquisa que foi feita que diz que a cada $1 que você, uma pesquisa internacional, que diz que a cada $1 que você investe na educação infantil ou na educação, são $6 que retornam depois a longo prazo. A cada R$1 investido na educação infantil, depois $6 retornam para o país que investiu. Veja, o Brasil, $7. $7 retornam para o Brasil, para o país. Veja só, o Brasil é um país que ele não investe ele não investe pouco, até que ele investe valores razoáveis na educação. Só que nós temos no Brasil nós temos, em relação a outros países desenvolvidos, nós temos uma pirâmide invertida. O Brasil investe muito mais dinheiro no ensino superior e muito menos dinheiro na educação de base, quando na verdade deveria ser o contrário. A educação de base, não que a educação universitária ela não importe, importa também, mas para esse caso que nós estamos aqui expondo, cultural, a educação de base ela é a educação transformadora, é a educação que é na base, na educação infantil, que você consegue, que você vai alfabetizar, que você vai ensinar a criança a ler, a escrever, e você é também na educação de base que vai incutir no aluno, na criança, o gosto pela cultura, o gosto pela arte, o entendimento da arte, do que significa, do que o que é aquilo que ela está vendo, porque talvez você possa até não se identificar, possa até não gostar, mas que você não goste, que você não se identifique sabendo o que aquilo significa, sabendo o que tem por trás daquele quadro, enfim, por trás daquilo que você está vendo, daquilo que você está assistindo. Então, o investimento em educação, na educação de base, na educação infantil, hoje no Brasil, os dados mostram que 2/3 das crianças está fora dos CMEIs. 2/3 das crianças no Brasil estão fora do CMEI, ou porque o pai e a mãe não e esse número pode ser muito maior, porque esses são os números daquelas crianças de pais que procuraram uma vaga no CMEI próximo da casa e não encontraram uma vaga disponível. Então, nós só vamos conseguir transformar a realidade do país quando houver uma atenção maior, uma articulação maior, um investimento maior na educação de base do que na educação superior.
volto a dizer, a educação superior também importa e importa muito. Mas nós só vamos conseguir atingir uma educação de qualidade. O Brasil só vai conseguir subir nos rankings internacionais de educação. O PISA, por exemplo, que é um ranking onde o Brasil ocupa uma posição bastante triste. Nós só vamos conseguir subir de posição, nós só vamos conseguir atingir posições mais elevadas e mais visíveis a partir do momento em que o investimento na educação de base for maior, a partir do momento em que a valorização do professor no Brasil for melhor, a partir do instante em que ser professor no Brasil se tornar algo atrativo, como várias outras profissões são atrativas, como engenharia, medicina, enfim, no momento em que o professor conseguir realmente ter autonomia ou reestabelecer a autonomia que ele já tinha antes, algumas décadas atrás em sala de aula, quando o professor conseguir ter novamente a atenção dos alunos e, sobretudo, quando os professores conseguirem novamente terem a atenção do poder público que é necessária para a construção de uma educação melhor, nesse momento nós vamos estar no caminho para uma sociedade com uma cultura melhor, uma capacidade de admiração, de percepção que a cultura importa, que ela é importante e que você pode até não concordar, que você pode até não gostar daquele tipo de cultura, se assim posso dizer, mas que você não vai gostar, que você não vai concordar, não vai se identificar, não porque você não entende, mas porque você entende e consegue fazer uma crítica em relação àquilo. É isso, Zé Roberto. Quando você fala aí, por exemplo, da educação superior, de vez em quando eu fico olhando aqui que eu quero dar uma olhada no chat, quero pesquisar mais alguma coisa para poder falar para vocês. Eu encontrei um dado aqui, Zé Roberto, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E ela reforça muito essa questão do ensino superior que você disse. O que a FAPESP traz para nós? Pesquisadores do Brasil publicam 56% dos artigos científicos originados em toda a América Latina. O maior produtor científico da América Latina é o Brasil. Quando nós falamos em teoria, né? E no mundo, dados, salvo engano, de 2016 a 2018, o Brasil aparece na 12ª posição entre os países com a maior quantidade de trabalhos publicados. O Brasil publica em média 53 mil trabalhos científicos. Publicou esse número em 2016. Então isso mostra que a educação superior do Brasil, ela está aí, né? É claro que tem muita coisa que precisa melhorar, mas ela está ali. Mas qual que é essa importância, né? Muito bem explanado pelo José Roberto. A educação de base ela é fundamental. Por isso que o próprio nome, né? Educação fundamental, ensino fundamental. Porque ela é a base para você construir todos os aspectos culturais, todos os aspectos sociológicos, aspectos filosóficos, a questão de leitura, né? Porque todo esse conhecimento fornecido na base, ele vai ser muito útil dentro da universidade, muito útil quando o aluno estiver no ensino superior. E nós estávamos conversando sobre isso, né, José Roberto, de um dado que saiu em setembro deste ano. O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Olha a quantidade de leitores que o Brasil perdeu. Quase 5 milhões de leitores o Brasil perdeu. Os dados aqui é pouco mais de 1 milhão de leitores por ano o Brasil perde, né? E aqui a queda puxada pelos mais ricos, né? Mas isso reflete muito nos aspectos culturais, né? O brasileiro não tem o costume, por exemplo, de ler. O brasileiro não tem o costume de consumir arte de um modo geral, né? E eu, como escritor, quando vejo esse tipo de notícia, me deixa muito triste.
né? Porque são leitores que poderiam, daqui a algum tempo, estar lendo alguma coisa minha. E eles provavelmente não vão estar lendo. O Brasil perde esse número de leitores todo ano. Nos 4 anos aqui, perdendo em média de 1 milhão de leitores todo ano. E aí nós caímos em algo problemático, que é a possibilidade da taxação do livro, né? Nós temos dados que nós colhemos, poucos países do mundo realizam taxação de livro, tá? E por que poucos países do mundo realizam taxação de livro? O livro ele não é uma commodity, né? Não é uma commodity como outras, mas o livro é talvez um dos objetos, um dos materiais mais estratégicos que um país pode ter. É um objeto extremamente estratégico, o livro. Porque através do livro você vai levar o leitor, por exemplo, para uma livraria. Esse leitor vai comprar, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, a livraria no shopping, né? Então o leitor ele vai sair da casa dele e fala, eu vou na livraria. Então ele vai na livraria, compra o livro. Ele vai estar fazendo o dinheiro circular, porque ele vai comprar o livro, esse dinheiro desse livro vai ajudar a pagar os funcionários da livraria, esse dinheiro vai ajudar a pagar o caminhoneiro que faz o transporte dos livros até lá, vai ajudar a pagar a editora, vai ajudar a pagar o ilustrador, o revisor. Nessa saída, ele vai fazer o quê? Se ele está no shopping, provavelmente ele vai gastar um pouco do dinheiro na praça de alimentação, ele vai gastar o dinheiro talvez com transporte público, com outro tipo de transporte para isso, ele vai fazer a economia girar. Então, o livro, ele é um objeto extremamente estratégico, extremamente estratégico. E é por meio do livro, por exemplo, que você consegue fazer as pesquisas, que você consegue dar aula, né? Nós professores precisamos de livro para dar aula, né? Então, o livro é um objeto extremamente estratégico, por isso que no mundo, pouquíssimos países realizam a taxação do livro. Aqui na América do Sul, se eu não estou enganado, somente o Chile faz a taxação de livros, né? Por quê? Porque ele entende que o livro é um produto diferente. Mas os países que não realizam essa taxação é justamente por entender que o livro é um objeto estratégico, justamente porque ele pode fazer com que outros setores da sociedade eles caminhem, né? E outra coisa, por exemplo, na questão da taxação de livros, é que é um golpe duro na sociedade, né? Eu, por exemplo, como escritor, se existe uma taxação do livro, a editora ela vai ter que obter um jeito, ela tem que arrumar um jeito de obter um lucro maior, porque ela está sendo taxada. Aí com isso você vai ter que começar a aumentar o preço de outros produtos, vai ter que aumentar o preço da tinta, vai ter que aumentar o preço do papel, vai ter que aumentar o preço de outras coisas. Você já tem, por exemplo, diesel caro para o caminhoneiro levar esse livro até a livraria. Então, quando você taxa o produto livro, você dificulta tudo. Porque, por exemplo, nós sabemos que o brasileiro ele não tem dinheiro para comprar livro. Eu vou fazer uma live fim do mês agora sobre. Eu fui convidado para falar sobre a consciência negra, Zé Roberto, e nós vamos falar sobre um livro. Eu fui olhar o livro que eu preciso, que será debatido, R$ 200 o livro. R$ 200 o livro. Então, o livro é um produto caro. E hoje no Brasil a gente pode falar que o livro é um artigo de luxo, né? O brasileiro hoje ele compra livro só quando cai na promoção, né? Eu mesmo só adquiro livro quando está em promoção. E é uma promoção boa, né? É difícil aparecer no Brasil. Então, quando você tem a taxação do livro, você vai deixar o livro mais caro. O livro, por exemplo, com taxa, esse livro de R$ 200 ele vai custar 230, 240, vai subir. E aí você não vai fazer, por exemplo, que o leitor saia de casa para ir até uma livraria. Ele vai ter outras prioridades na vida dele. E a prioridade principal dele vai ser comer e manter a família dele, ao invés de ele sair de casa e gastar 200, 250 reais em um livro, né? Então é muito complicado para a sociedade e para a economia como um todo quando você faz a taxação do livro. Eu volto a dizer, o livro é um produto estratégico. Por isso que vários países não taxam livro. O país que taxa livro, a maior taxa imposta sobre o livro é a Dinamarca. Mas aí nós estamos falando de uma outra realidade. Como eu falei agora há pouco, a Dinamarca tem 99% da população da Dinamarca
é alfabetizada. Não tem analfabetos na Dinamarca. A média salarial por mês é de 2 mil euros. Nós fazemos a conversão, esses 2 mil euros vão dar 13 mil reais. Então é uma realidade completamente diferente. Você tem pessoas, toda a população alfabetizada, você tem um trabalho cultural, de conhecimento cultural nas escolas, feito do modo correto, do modo bem forte, o que vai fazer, por exemplo, com que ele vai consumir o livro e outras artes de um modo diferente, coisa que o brasileiro não pode, porque o teatro é caro, o cinema é caro, o livro é caro, e todas essas questões elas acabam influenciando. Né? Mas é um número expressivo, mais de 4 milhões de leitores perdidos aí em 4 anos. Exatamente isso. Nós, como nós havíamos, ou como eu já havia dito, né, em relação aos meios para fazer com que a cultura ela seja vista seja enxergada da forma que ela precisa ser enxergada, para que as pessoas a vejam com a importância que ela merece ser vista, é necessário investimento. Quando nós falamos em investimento, é quando você coloca o seu dinheiro, por exemplo, numa aplicação para resgatar esse seu dinheiro depois. Você coloca R$50 hoje, com a intenção de daqui 2 anos retirar R$100. Então você fez um investimento. A educação, quando o poder público coloca dinheiro na educação, de maneira planejada, obviamente, ele não está gastando dinheiro, ele está investindo dinheiro. Ele está promovendo uma educação de qualidade. E colocar dinheiro na educação não significa simplesmente construir mais escolas. Significa também mais escolas, mais salas. Educação de qualidade pressupõe salas com menos alunos, professores recebendo salários melhores, tendo formação continuada para que o tempo inteiro estejam atualizados em relação a tudo aquilo que a ciência tem dito. A educação ela precisa ser conduzida baseado naquilo que a ciência ela nos diz. A educação ela precisa estar em consonância com a ciência. Por isso que nós precisamos de, sim, diminuir a quantidade de alunos por salas, valorização do professor, o que passa, obviamente, por um salário mais adequado, por um salário melhor. A formação continuada, como eu disse agora há pouco. Um professor que esteja constantemente atualizado em relação às novas metodologias de ensino. E, óbvio, a construção de novas escolas, a abertura de novas vagas, e a possibilidade, óbvio, de que o pai, a mãe, que precisa trabalhar, que ele possa deixar o seu filho, que ele possa procurar a creche, a escola mais próxima, o CMEI mais próximo da sua casa e encontrar lá uma vaga. Porque no início da live nós falamos sobre as leis, nós falamos sobre a Constituição. Ainda há alguns dias você e eu conversávamos falando sobre a Constituição brasileira. Nós temos uma Constituição perfeita. O que a Carta diz está ótimo, é tudo muito bonito, tudo muito lindo. Lá diz que todos têm direito à educação de qualidade, à saúde de qualidade, à segurança. Lá diz que deve ser assegurado às pessoas acesso à cultura, mas na prática não acontece. Na prática, a mãe que precisa trabalhar procura o centro mais próximo da casa dela e ela não encontra a vaga que ela precisa. Na prática, a educação no Brasil ela é uma das piores. Nós temos os piores resultados e nós sempre reclamamos, nós sempre estamos reclamando, dizendo que está ruim,
E de 4 em 4 anos a gente tem a possibilidade de tentar mudar alguma coisa através do nosso voto. E eu estou dizendo isso porque nós estamos no momento de eleição, nós estamos quase nas vésperas das nossas eleições municipais, e nós temos o poder de tentar mudar, de poder tentar fazer diferente, de poder estudar, levar mais a sério talvez o processo eleitoral, vendo os candidatos, estudando as suas propostas, evitando o tal do voto por conveniência, vou votar naquele que está na frente porque eu não vou perder meu voto. Enfim, a ideia também de perder voto é questão cultural. Nós temos isso na nossa cultura brasileira. Por isso que nós precisamos de investimento melhor em educação, nós precisamos da valorização do professor, nós precisamos da formação continuada, nós precisamos da consciência dos nossos políticos, projetos que incentivem para que a cultura seja produzida no Brasil, para que a gente possa, quem sabe, daqui a alguns anos, vislumbrar o Brasil numa posição melhor na educação, para que a gente possa vislumbrar daqui a alguns anos que a fila de espera de crianças aguardando vagas em CMEs seja menor, porque só assim é a única maneira de mudar. A cultura, ela pelo investimento em educação. Essa questão que você falou, José Roberto, como sempre, perfeita as explanações, é justamente isso, né? Nós precisamos dessa consciência, parar com essa besteira de o famoso voto útil, né? Não vou votar, não vou perder meu voto, meu voto tem que ser, eu vou votar no candidato que vai ganhar. Não pode ser assim, né? Esses aspectos culturais, eles empobrecem a festa da democracia, né? Apesar de toda a bagunça, às vezes, que se faz durante um pleito, cara, pensa que coisa maravilhosa é a oportunidade que nós temos de poder, num domingo, levantar, tomar o café, se arrumar e votar. E votar. Votar naquela pessoa que você considera boa para governar seu município. Votar naquela pessoa que você considera boa para governar seu estado. Naquela que você considera boa para governar o seu país. Né? E aí, não é questão, mas é chato de votar, não. É algo maravilhoso, porque você está demonstrando que você ama a sua cidade, que você ama o seu estado, que você ama o seu país e que você quer o melhor para ele. Né? E é algo tão legal que ninguém impõe o candidato que você tem que votar. É dado para você a liberdade de votar no candidato que você quer, no candidato que você considera melhor. Né? Então, isso é muito belo dentro da democracia, né? De você saber que naquele dia você vai levantar, que mesmo às vezes você vai ter que andar bastante, mas você está indo lá com aquela convicção de que você pode mudar o lugar onde você mora, você pode mudar a vida sua, a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, né? E é algo tão rápido, né? 10 segundos praticamente você vota, né? E o exercício belo da democracia. Mas é necessário que os governantes que assumam, eles tenham respeito pela educação, pela saúde e respeito pelo professor, principalmente. Porque é por causa de um professor que nós vamos ter um prefeito, é por causa do professor que nós vamos ter um vereador, é por causa de um professor que nós vamos ter um médico atendendo, é por causa do professor que nós vamos ter um bibliotecário, e vamos ter lá um guia no museu, é por causa do professor. Mas porém é necessário valorizar o professor e dar ferramentas para o professor poder trabalhar e desempenhar a sua função de forma digna, né? Porque como você falou, como que o professor vai ensinar aspectos culturais e tudo que envolve isso, que nós já chegamos à conclusão que em 1 hora de live que a cultura é algo bem complexo, se o professor ele sozinho, tem que explicar isso para 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, um aluno quase sentado em cima do outro, um calor, sem material, sem ferramentas. É algo extremamente complicado.
E eu li semana passada, José Roberto, só para nós encerrarmos, e já deixo aqui, quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta aqui, eu, José Roberto, nós vamos responder as perguntas aí, se tiver. Mas na semana passada, José Roberto, dia 30 de outubro, Neil deGrasse Tyson, físico norte-americano, ele escreveu uma carta para o Brasil. Não sei se você teve o prazer de ler a carta. Desculpa, Jefferson, não entendi o que você falou. Semana passada, dia 30 de outubro, o físico norte-americano Neil deGrasse Tyson, ele escreveu uma carta para o Brasil. Não sei se você teve o prazer de ler a carta. Eu vi que ele escreveu a carta, mas não cheguei a ler. A carta ela é simplesmente um soco no estômago de qualquer brasileiro. É um estrangeiro, ele diz que nunca veio para o Brasil. E o que ele fala do Brasil é algo magnífico. Ele diz que o Brasil tem potencial para dominar o mundo, se quiser. Ele diz que os americanos saem dos Estados Unidos e vêm para o Brasil em um avião da Embraer. Porém, ele diz assim que o Brasil não valoriza o seu produto porque ele não vê escrito Embraer em nenhum lugar do avião. Ele fala que a indústria aeronáutica da Alemanha ela é super conhecida porque o alemão ele faz o produto aeronáutico e escreve grande quem é o fabricante. Ele diz que nos Estados Unidos não se compra castanha do Pará, Zé Roberto. Se compra castanha do Brasil. Castanha do Brasil. E é caro. É caro a castanha do Brasil lá. E ele diz que ele fica assim abismado porque o brasileiro criou o avião e nem o seu produto principal ele consegue valorizar. Ele vê um potencial muito grande no Brasil, mas falta o brasileiro ver que ele tem esse potencial. Então, acho que precisamos ver essa questão, né? De questões que são importantes dentro da discussão, né? Aqui, Zé Roberto, a professora Silvana de Pinhalão, ela disse que vale a pena estudar as propostas dos candidatos nas áreas de educação e cultura. Está em nossas mãos, e é verdade. Só qual que é o problema, né, Zé Roberto? Nós não vemos projetos na área cultural. E vale lembrar uma coisa, Zé Roberto foi muito cirúrgico quando ele fala o seguinte: você investir em educação não é simplesmente construir escola. Construir escola é importante? É importante, mas não é só isso. Investir em educação também não é só... Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, eu disse, vamos construir museu, biblioteca. Não adianta você construir museu, biblioteca, teatro, se você não tiver pessoas para frequentar esses lugares. Porque, por exemplo, as cidades aqui da região, em Pinhalão também, tem uma baita uma biblioteca. Você conhece a biblioteca de Pinhalão? É um espaço muito, muito bem feito, né? Com vários títulos. Mas poucas pessoas vão. Por quê? Porque falta um incentivo para elas irem lá. Então, não basta só você fazer o lugar para a pessoa ir. Não basta você fazer o lugar cultural. É necessário que você coloque a cultura e faça com que a pessoa entenda que é cultura. Porque não tem como eu falar que odeio jiló se eu nunca comi jiló. É a mesma coisa da pessoa falar que odeia ler um livro, odeia ir num teatro, se ela nunca foi no teatro. Exatamente. O que a Silvana colocou, que você acabou de comentar, realmente. É preciso estudar, é preciso verificar quais são as propostas, o que se tem, né? E aí vale para qualquer candidato, seja para os candidatos a vereador, a prefeito, e nas eleições que virão nos próximos anos ainda, é de extrema importância que as pessoas elas fiquem atentas em relação a esses temas, porque a gente sempre escuta, já virou, isso é frase clichê,
em propaganda eleitoral, o candidato falar que ele vai lutar por mais saúde, mais educação e mais segurança. Nós, realmente, a base como a gente já repetiu mais de uma vez aqui durante a live, a base é a educação. Sem educação de base, sem o investimento articulado na educação de mudança, não vai ter alteração Pode falar, Jefferson. Se você tem uma educação bem desenvolvida, você não vai precisar investir tanto em segurança pública, né? Porque você já trabalhou, cortou o problema na raiz, né? Exatamente. Você alguns crimes relacionados aí a questões a crianças, né, adolescentes, que são aliciadas pelo tráfico, pelo crime, que muitas vezes poderiam estar numa escola, mas não estão, ou porque não tem vaga na escola, ou porque não tem uma escola próxima de casa, ou porque às vezes a educação não é atrativa, a escola não é atrativa. Por isso que, quando eu falei em investimento, a gente fala em investimento, sim, construção de mais escolas, valorização do professor, no sentido de um salário mais digno, de uma formação continuada, mas uma escola mais atrativa também, uma metodologia de ensino mais atrativa, que chame a atenção, né, que faça com que a pessoa, com que o aluno ele queira aprender, com que ele sinta vontade de aprender. E nós torcemos, né, nós continuamos torcendo e continuamos, mais do que torcer agora desse ano, nós temos a oportunidade, nós temos um poder, e seria muito importante que nós conseguíssemos desenvolver essa cultura, o poder que nós temos em mãos e quando nós votamos. Nós temos a total liberdade de dizer que não queremos votar e não votar. É um direito que nós temos também. Mas desde que nós tenhamos a ciência do que isso pode significar para a nossa sociedade. Mas como você disse, eu vou reforçar, o voto é um poder que nós temos nas mãos para poder mudar a nossa realidade, ou pelo menos tentar mudar a nossa realidade. Talvez você escolha alguém diferente, alguém que você achou que fosse fazer diferente, essa pessoa não faz. Mas daqui 4 anos você tem a oportunidade, mais uma vez, de mudar. O voto é o único momento na nossa sociedade que o poder está nas nossas mãos. Nós temos o poder direto de fazer a mudança necessária que o país precisa. É isso aí. O Zé Roberto, meu amigo, meu irmão, já falei muitas vezes que eu amo você, cara. 1h10 de live, acho que o povo já daqui a pouco tá enjoando da gente, né? Já tá bom, né? Tá bom, pra gente voltar. Talvez semana que vem a gente volta, não sei, né? Tem que aguardar aí. Mas se alguém tiver pergunta, pode mandar. Se alguém tiver alguma perguntinha, pode mandar. E enquanto isso, nós vamos. Zé Roberto, pode fazer suas considerações finais. E depois eu falo um pouquinho para encerrar aqui. Eu quero mais uma vez agradecer o convite que você fez para a live. Primeira live, nós já havíamos planejado outras lives antes, mas acabou não acontecendo. Então, dizer que foi um prazer aí dividir a tela com você e agradecer pelo convite. Dizer que é muito bom, né, poder sempre conversar com você, poder dividir as ideias com você. Mandar um beijo, um abraço para minha namorada que está aí reagindo com a May na nossa live, está participando aí com a gente. Um abraço, muito obrigado para o pessoal que já entrou, já saiu, para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando ainda. E mais uma vez, mesmo que isso seja repetitivo, que seja maçante, mas dizer que somente a educação de base é que vai mudar os rumos do Brasil.
E, mais especificamente, vai mudar os rumos da nossa cidade, né? Somente realmente a boas propostas, boas ideias, uma boa gestão e um bom investimento é que vai alterar os rumos das nossas cidades, sejam elas cidades pequenas como Pinhalão, ou sejam elas cidades grandes como Curitiba ou qualquer outra que seja. Olha, Zé Roberto, você fez a moral com a namorada antes de eu fazer a minha moral. Quero mandar um abraço, um beijo para minha namorada também que está assistindo, para minha mãe, minha namorada que mandou um monte de amei agora, viu, Zé Roberto? Então fica de boa aí. Minha mãe também que está mandando bastante amei. Um abraço para o meu irmão Otávio que está assistindo também, todo mundo aqui de casa. Agradecer também a sua namorada pelo apoio aí que ela deu, compartilhando a live aí. E para todas as pessoas que assistiram, e entraram, saíram e que estão assistindo com a gente. Zé Roberto, o carinho que eu tenho por você é recíproco. Eu tenho dentro de mim assim que você ergueu muito minha bola hoje aí no começo, mas saiba que você tem muita participação em tudo que eu fiz e talvez na pessoa que eu estou me tornando, você tem muita contribuição nisso, saiba disso. Eu serei eternamente grato por muitas coisas que você fez, você sabe o que tanto você fez. Então, saiba que, cara, eu tenho um carinho enorme por você, já falei e falo de novo. Amo você, gosto muito da sua amizade e é isso. E é isso que você falou, né? Nós precisamos escolher candidatos que estejam à altura disso, desse desafio. E mesmo que o candidato que você vote não ganhe a eleição, você pode fazer muito pela sociedade, muito pela sociedade, muito pela cultura. Saiba que se você conhece um artista na sua cidade ou em outra, é amigo, o simples curtir que você dá na postagem dele, na publicação dele, ou compartilha, saiba que você vai estar ajudando muito o trabalho dele. E se você não conhece ninguém, coloque vídeos falando sobre arte nas redes sociais, compartilhe um desenho, compartilhe um poema, indicações de livro, tudo isso é muito importante para a gente poder valorizar a arte e valorizar a educação acima de tudo, que é muito importante. Agradeço as pessoas que deixaram aí as mensagens de carinho para a gente, né? Obrigado, professora, minha mãe, a Karen. Né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Zé Roberto, foi um prazer enorme estar com você nessa live. E para terminar, como de costume, que a gente sempre encerra com uma frase, né? A Simone de Beauvoir disse o seguinte uma vez, que é necessário e é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura à altura do povo. Então, por isso que nunca vamos baixar a cabeça se nós não... Se aquele produto de arte a gente não conhece, tá? Vai sem conhecer mesmo, levanta a cabeça. Tem aquele livro difícil que você quer ler? Senta e lê. E se não entendeu, lê de novo. Tem aquela peça de teatro que você quer ver, vá, assista. Aquele quadro que você quer admirar, admire, porque todo mundo é capaz de estar à altura da cultura, da mais feita por nós, por cada um de nós. Nós fazemos cultura diariamente. E isso a gente é capaz de entender, né, Zé Roberto? Bom, acho que o Zé Roberto caiu aí o áudio dele. Pessoal, agradeço. Boa noite para vocês. Muito obrigado por vocês terem acompanhado nós aí. Bom final de semana para vocês. Manerem, se cuide. Foi para a rua, use máscara, lave bem as mãos com sabão, sabonete, detergente. Use álcool em gel e tamo junto aí. Até mais, pessoal. Abraço, Zé Roberto. Um abraço, obrigado, boa noite.